Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação ter a oportunidade de discutir sobre esse tema com vocês, um público tão qualificado, né? E o nosso tema trata sobre o que é ser um professor memorável. Bom, então nós temos como objetivo trazer alguns questionamentos, algumas reflexões sobre a prática docente, escolhas, princípios de design relacionados à prática docente. Vamos falar sobre avaliações, sobre recursos de aprendizagem. Então, há um conjunto de recursos, tanto de natureza reflexiva, como também de natureza prática e operacional, certo? E, ao final, nós vamos traçar algumas analogias, algumas comparações, vamos dizer, um pouco não usuais, válidas para a prática docente, né? E também para a nossa caminhada rumo a esse propósito de nos tornarmos ser um professor cada vez mais memorável, tá? Agora vejam o seguinte, essa conversa, vamos dizer assim, ela tem como ponto de partida um referencial que eu não diria ser privilegiado, mas um referencial singular. Vejamos por quê. Quem lhes conta essa história, um cidadão que começou há um certo tempo atrás, que possui graduação em bacharelado em física, não física licenciatura. Então, o paradigma é a física pela física, muita conta, né? A minha pós-graduação é em física matemática. Aí estão os diagramas de Feynman atrás aqui no quadro de giz. Isso aqui logo após a defesa de doutoramento junto aos meus pais, né? Então, referencial é demonstração só se for de conta, matemática, experiências de pensamento, né? E, bom, o que se tem? Apesar que dizem as más línguas, né? Esse professor ele é muito exigente, muito caxias, passa provas muito difíceis. Bem, ainda assim, esse então jovem professor foi homenageado como professor paraninfo pela primeira turma do curso de Física Ambiental. O curso começou em 2005, eles se formaram em 2009, o paraninfo da turma. E já aqui no Instituto de Tecnologia também fui um dos professores homenageados por uma turma de Engenharia Ferroviária e Logística. Bem, tem dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção. Um ponto é que todos nós temos algumas lacunas na nossa formação para a docência, mas ainda assim todos nós temos um desafio que nós não podemos fugir dele, que é de formar pessoas por um paradigma diferente daquele em que nós fomos preparados, né? E a principal força motriz para uma mudança no ensino, na educação, é a necessidade, né? Nós damos aula para uma geração diferente da que nós fomos, com estímulos diferentes, com tempos diferentes, com recursos diferentes. Então, a escola precisa mudar, a universidade precisa mudar para formarmos mais e formarmos melhor para uma sociedade que muda de maneira muito rápida, muito acelerada. Tá? Então, são as primeiras reflexões que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Avançando um pouco mais no nosso tema, que é o que é ser um professor memorável. Então, um ponto a se pensar é o que significa nos tornar memoráveis para os nossos estudantes. Então, é apenas que eles guardem na memória os nossos nomes, falem conosco quando nós nos encontrarmos por aí.
Não, é muito mais do que isso. Muito além de ser lembrado ou esquecido, o que está em jogo é a formação de jovens, né, de uma maneira geral. Então, há uma grande responsabilidade, né, nessa missão. E por falar em missão, continuamos aprofundando em direção ao nosso tema. Eu trago aqui uma pergunta síntese, que é: qual a missão de um professor memorável? Bem, não sei se todos os professores se põem a pensar dessa maneira, né, com a questão elaborada dessa forma, mas seria mais ou menos o seguinte: nós sabemos que o nosso fazer docente possui várias nuances, não é? Nós temos muitas funções, né? Nós instruímos, nós organizamos, tá? Educamos. Agora, se a questão for escolha um único verbo, um único infinitivo que sintetize essa missão de ser um professor memorável, qual seria? Bom, evidentemente eu vou fazer uma escolha e já antecipo que essa escolha não possui obrigação de ser a solução geral para dar conta de toda e qualquer condição socioeconômica, para todo e qualquer nível de ensino, mas é, sem dúvida nenhuma, um ponto de vista que merece ser levado adiante. Então, o ponto de vista que eu levanto aqui, né, no nosso encontro, é que a principal missão de um professor memorável, a missão de um professor memorável é inspirar. Inspirar quem? Evidentemente, nossos alunos, estudantes, os aprendizes. Inspirar a quê? É muito importante que nós respondamos de maneira clara a esse questionamento. Inspirar ao pleno desenvolvimento do aprendiz. Em que sentido? No sentido cognitivo, no sentido emocional, no sentido ético, no sentido vocacional, certo? Então, inspirar o aluno a encarar as suas próprias dificuldades, lacunas, limites, inspirá-lo a ir além do próprio mestre, ir além das próprias expectativas. Muitas vezes nós nos deparamos com alunos muito frágeis em termos de estrutura emocional, que logo pensam em desistir e dizem: eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar lá. E o nosso papel é falar: não, você pode sim, né? Confie em você, nós pode contar conosco, e o nosso papel é inspirar esse desenvolvimento em sentido pleno. Bom, evidentemente, esse valor, né, máximo de inspirar, ele traz uma variedade de nuances formativas, né, de concepções de educação e sem dúvida, requer um uso amplo de metodologias, de avaliações. Então, vamos definir um pouco melhor como chegar lá. Bom, se nós queremos inspirar em nível tão profundo, nós precisamos dar conta de situações que promovam engajamento do estudante, né? Que ele tenha condição de exercer criatividade, que ele tenha condição de se posicionar em relação a um quadro teórico e perceber como as peças conceituais se encaixam. Precisamos prepará-los para enfrentar
as dificuldades que vão aparecer no caminho. O Mastery aqui significa que nós buscamos também um alto nível de domínio conceitual, de heurística, de resoluções de problemas complexos. E aí, para isso, é necessário falarmos de mapeamento da própria aprendizagem pelo aluno. Nós estamos falando de metacognição, de recursos, de estratégias de autorregulação, certo? Pensamento crítico. Será que o aluno consegue colocar boas questões referentes a um problema científico, né, que é a nossa área, que é a física? Será que ele consegue ter gerenciamento? Hoje é tão importante, né, nós sermos capazes de gerenciar nossos recursos, nosso tempo, nossas tarefas, né? E tão pouco é tratado disso nas nossas escolas e mesmo nas universidades. Os alunos têm muita dificuldade em como estudar, como se preparar, como se organizar em termos de dar conta de todas essas demandas. A necessidade de comunicação, de desenvolver comunicação, tanto oral quanto escrita, é algo absolutamente fundamental para qualquer nível de ensino, não é? E para isso nós precisamos dar oportunidade deles se expressarem tanto em termos orais quanto em termos escritos. A física é uma ciência experimental. Será que nós damos oportunidade para que eles meçam, para que eles façam coletas de dados, para que eles avaliem se o resultado é válido dentro do que a teoria prevê ou não? São boas questões. E tudo isso estão ligados a todas essas linhas, a maior parte delas, aos chamados hábitos mentais, né? Ou competências socioemocionais também estão intrincados com esses valores aqui, principalmente com a parte de resiliência. Bem, evidentemente, as intenções são ousadas, os desafios, as dificuldades, os obstáculos sempre aparecem, muitas vezes de ordem que nós não estamos preparados para enfrentar, mas vamos lá, eles vão aparecer. E qual é o mínimo que um professor precisa para encarar esses desafios, né, e esses propósitos tão elevados como os propósitos que nós colocamos aqui? O mínimo, ao meu modo de ver, é uma concepção, não digo final, mas reflexiva sobre educação, sobre o que o professor considera como o valor principal em termos de educação. Certamente nós não vamos conseguir atender essas demandas sem planejar muito, muito, muito. Então, que recursos o professor possui de planejar atividades que necessitam ser diferenciadas, que necessitam ser diversificadas, e como é que se avalia esses formatos, essas situações de ensino-aprendizagem que talvez boa parte dos professores ainda não esteja familiarizada com elas, e avaliar é sempre um ponto crítico, é um nó, é um gargalo, porque se você não sabe avaliar adequadamente, dificilmente você vai fazer a opção por usar um determinado recurso de ensino-aprendizagem, uma situação de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá, dentro do LIDF, tá? Deixa eu falar um pouco aqui dessa logo que aparece nos nossos slides, né? A intenção não é contar para vocês a minha história, né, com a formação como um todo, mas vamos lá, do início como professor, eu tive muito contato com assistência estudantil de ordem didático-pedagógica. Eu coordenei o PCNA por quase 10 anos, estive envolvido com mais de
uma dezena de projetos de extensão, e lá pelas tantas nós começamos a pesquisar profissionalmente na área de ensino de física, né, que é hoje a minha área de atuação profissional como pesquisador. E aí nós fundamos em 2017 o Laboratório de Inovação Didática em Física, LIDF. Richard Feynman é o nome que vem abaixo, vamos falar mais sobre ele. E, bom, só o que nós temos aqui nessa tela, nesse slide, já seria material para diversos encontros. Então, nós temos um paradigma educacional em nível mais amplo, que é a formação por competência, que visa preparar o indivíduo, né, o jovem, o cidadão, para, diante de uma situação nova, relativamente complexa, essa pessoa tenha condições de trabalhar com diversos saberes e resolver essa situação de maneira adequada, de maneira satisfatória. É claro que isso é um processo longo, né, que não se faz do dia para a noite, mas nós vamos ver alguns teóricos, né, que falam que o objetivo da educação, em boa medida, é produzir atividades para que o aluno tenha a condição de executar, de se deparar com situações que mobilizem esses saberes. Dentro disso, né, tendo o paradigma de formação por competência em nível mais amplo, nós temos profunda influência de uma linha educacional pedagógica chamada construcionismo, que dá o salto que o construtivismo não deu, no sentido que o construcionismo trabalha com a aprendizagem pelo fazer real, manipulativo, significativo, né? Então, você colocar o jovem para, seja com experiências de demonstração ou algumas mais elaboradas, em que ele vai manipular, ele vai medir, ele vai construir, né? A física deixa de ser aquele ente abstrato que ele confunde com a matemática e passa a adquirir outros significados. Então, paradigma de formação por competência em nível mais amplo, construcionismo, como metodologias preferenciais. Usamos muito aprendizagem baseada em projeto e aprendizagem baseada em problema, não é? Sempre com vistas, priorizando uma abordagem investigativa, certo? E temos aqui um par de siglas, DBR-TLS, que significa Design Based Research, Teach and Learning Sequence. Então, em linhas muito gerais, é um campo metodológico em que você procura estruturar o fazer de sala de aula de uma maneira como uma pesquisa experimental. Você faz o design de uma situação, não é, com controle de algumas variáveis, você se prepara para avaliar aquilo ali, ver o que funcionou de acordo com o previsto ou nem tanto, e roda novamente esse processo de maneira cíclica, e você adquire conhecimento, tanto produzindo um material cada vez mais refinado, como aprendendo pelo processo baseado em trabalhos de pesquisa na área. Isso é muito importante que se coloque. E as demandas de metacognição, não é, do aluno refletir ao longo do processo formativo dele, do que ele está fazendo, de por que ele está fazendo, né, ele monitorar a própria aprendizagem é algo muito, muito importante. Com mecanismo de autonomia, de propósito individual, de domínio em nível profundo e de motivação intrínseca. Bom, aqui temos alguns autores de referência importantes para a nossa prática docente, para a nossa pesquisa, certo? Vamos falar rapidamente aqui dos que estão colocados. Richard Feynman é o nosso patrono, um físico
americano, já falecido, brilhante, absolutamente criativo e um sujeito que muito despojado, muito brincalhão, não é? E levava muito a sério as atividades de ensino, nos deixou legado impressionante também na área de ensino. Quem não conhece na área de física, né, as Lectures on Physics, e era muito criativo na sala de aula, né? Os alunos lotavam o auditório para ter aula com ele. Ele veio lecionar aqui no Brasil, lá na década de 50, e fez uma crítica muito séria, infelizmente atual, que é o seguinte: olha, os alunos de física daqui do Brasil, eles sabem tudo na ponta da língua do que você perguntar de conceito, definição, mas eles não sabem para o que aquilo serve, não sabem o que fazer com aquilo. Quando você faz uma pergunta sobre a física daquilo, não volta nada. Então, meramente mecânica. Né? Felizmente, uma crítica que permanece ainda atual nos nossos dias. Próximo autor, Philippe Perrenot. Então, no paradigma de formação por competência, ele é uma referência em nível mundial, né? Influenciou e influencia as normativas de vários países, né? A própria ordenação das leis brasileiras para a educação, a BNCC, ela é claramente alinhada pelo princípio de formação por competências e tem muito, né, do que foi trabalhado por várias décadas, tendo Philippe Perrenot como um dos principais autores. Paulo Blickenstein, um engenheiro brasileiro estabelecido nos Estados Unidos, ele nos dá uma contribuição muito importante, que é a modelagem bifocal. Então, o aluno se coloca a analisar um problema, uma situação, comparando o modelo físico com o modelo matemático computacional e compara ativamente, né, os dois lados. É muito do que o engenheiro faz, do que o cientista faz profissionalmente, ele traz essa contribuição para a área de ensino. Sérgio Tobon. Tobon ele nasceu na Colômbia e tem contribuições importantes na área de formação por competências, sobretudo em rubricas, para poder validar, você saber com o que você está trabalhando e o que o aluno está aprendendo, né? Então, você saber avaliar é muito importante. As rubricas avaliativas são valiosas como recursos avaliativos. Antony Zabala também traz grandes contribuições na área de formação por competências. E temos uma pesquisadora brasileira da Federal do Rio Grande do Sul, professora Eliane Veit, também é uma das referências na nossa área, tanto com os artigos excelentes que o grupo dela publica, como as teses de doutorado, são também muito valiosas. Aconselho todo mundo a acompanhar o Lattes da professora, e sempre tem coisas de altíssima qualidade, tanto para fazer pesquisa como aprender também como se faz. Bom, um pouco da síntese do que pensamos em relação ao LIDF nesses alicerces, né? O laboratório, o papel do aluno, do professor e a questão do ensino-aprendizagem como um todo. Então, pensamos o LIDF como, no nosso caso, um laboratório que atende a graduação, mas que também é aberto para outros públicos, né? Oferecemos oficinas para professores, rodamos o residência pedagógica lá dentro, né? Quando era possível fazer presencialmente, e temos como objetivo oferecer condições ao desenvolvimento pleno e autonomia do aluno, né? Com foco em competências, desenvolvimento de competências e habilidades gerais e específicas, levando em conta os níveis de ensino e especificidades formativas, buscando motivação intrínseca à aprendizagem, né? O aluno, por sua vez, nós trabalhamos, né, com a perspectiva que o aluno ou deve caminhar
no sentido de ser ativo, reflexivo, crítico, participativo, engajado, resiliente, que lida cientificamente, quando o problema demanda, com situações, problemas complexas. E agora, o papel do professor por essa perspectiva, por essa concepção de ensino, aprendizagem e educação. O professor, ao nosso ver, ele é um cidadão que cria, orienta, organiza situações, problemas desafiadoras, significativas e complexas, próprias para a mobilização de saberes, diretamente relacionado ao paradigma de formação por competência, e, por sua vez, ele também deve fornecer apoio com conhecimentos e suporte técnico para todas as atividades. Então, longe de ser trivial, né? Dá muito mais trabalho do que adotar uma única metodologia, certamente. Mas alguém deve perguntar, mas e as aulas chamadas tradicionais, aulas de conteúdo, aulas de conhecimento? Elas certamente se fazem necessárias, talvez não necessariamente na mesma ordem que nós costumamos trabalhar pela perspectiva mais tradicional. E ensino-aprendizagem, ao nosso ver, devem ser pautados por objetivos educacionais construídos com base em resultados almejados de aprendizagem e resultados esses que devem ser observáveis, certo? Em nível tanto comportamental quanto de resultado via análise de recursos como testes, provas, mas há uma miríade aí de atividades avaliativas que devem ser trabalhadas conjuntamente para chegar ao objetivo almejado. Para isso, nós também devemos utilizar uma ampla gama de recursos de ensino-aprendizagem e de metodologias ativas, avaliativas, incluindo estratégias metacognitivas, como nós já falamos. Então, isso aqui é uma síntese geral, tá, dessa base, vamos dizer assim, dos elementos principais que fazem parte do nosso planejamento da concepção do LEAD. Bom, aqui um pouco do nosso espaço, tá? Quem não conhece, é um laboratório que fica nas dependências da UFPA, no campus profissional, num prédio da engenharia, todo mundo conhece como ITEC-B, fica nos altos. Então, veja aqui que o espaço físico ele é trabalhado de uma maneira diferente, né? E isso é bem mais importante do que a gente imagina, que os alunos estão manipulando, observando, discutindo em grupo, certo? Vocês observem ao fundo aqui a presença de uma bancada de experimentos em que a teoria e prática ela é mesclada de maneira muito natural, muito fluida, não é? E com um experimento ao centro de maneira mais específica, né? Quase sempre por uma abordagem investigativa. Bom, então nós vamos afunilando, nós falamos sobre concepções de educação em nível mais geral, mais amplo, né? Em nível paradigmático, nós falamos de recursos de ensino-aprendizagem, um pouco mais por alto, e você começa com concepções um tanto gerais, mas, no final das contas, você precisa fazer escolhas. Escolhas de trilhas de aprendizagem, de recursos, de tipos de avaliação que vão ser empregados para você ir adiante no curso. E nem sempre é simples fazer escolhas. É particularmente difícil para mim que, via de regra, pensa em muitas possibilidades ao mesmo tempo e algumas vezes isso é um tanto custoso. E, em especial ao público do mestrado profissional, que é exigido o desenvolvimento de um produto educacional, é um tiro curto, né? Se nós pensarmos, são várias matérias, e você tem um tempo ali para conceber, implementar, aplicar, avaliar e contar todo esse percurso de pesquisa científica
e você, se ficar pensando muito, eu vou por aqui, eu vou por ali, o tempo passa e você não toma a decisão em tempo hábil. Esse é um perigo, né? E fica a dica de que, se você almeja o ótimo, isso é válido, certamente, mas quando você almeja o ótimo sem ter o bom e sem ter nem ao menos o regular, então talvez faça uma escolha naquela em que você está mais seguro, peça ajuda de pessoas experientes, não é? Talvez a primeira escolha não seja a ótima, mas o ciclo começa a rodar numa segunda, numa terceira etapa, você chega lá, tá? Essa é também uma consideração prática que é um tanto importante para o contexto do mestrado. Bom, uma escolha nesses caminhos, nessa trilha de aprendizagem, é a seguinte. Essa é a escolha mais usual. Em que sentido? Nós começamos com objetos de conhecimento que, em nível mais básico que nós podemos pensar, são os conceitos que estão nas seções do livro-texto. Então, você parte dali, você parte da estrutura curricular do livro-texto, com os conceitos, seções, subseções, e você linka com objetivos de aprendizagem. Você vai ensinar aquilo para quê? Por quê? É só o conceito pelo conceito? Né? Você está ensinando, mas o aluno vai aprender o quê? Vai fazer o quê com aquilo? Não é? E esse link muitas vezes é trazido pelo próprio livro-texto, ou encaminha nesse sentido. O link seguinte já é um pouco mais difícil, que é linkar com competências ou habilidades específicas, não é? E você leva isso para ser desenvolvido em sala de aula com uma determinada atividade, que nesse tipo de desenho o mais comum são os problemas de livro-texto. Bom, é claro que sempre o livro-texto tem muitos problemas. Tem 2 pontos: a escolha do problema e como você aborda o problema em si. Né? Infelizmente, nós, muitas vezes, fazemos opção de passar um exercício em que o aluno não faz a menor ideia do que seja aquela grandeza, nem conceitualmente, nem dimensionalmente, e o resultado não tem significado. A física passa como matemática em algumas vezes. Então, a escolha do problema e como nós trabalhamos o problema é sempre importante. Teria mais coisas a falar, mas, dimensionando aqui a questão do tempo, vamos começar agora uma outra escolha. Que escolha seria essa? Uma situação problema. Primeira coisa que vem à mente, professor de física, é um experimento bem instigante, bem desenhado, né, em termos de concepção, onde você quer chegar, com os objetivos que você quer trabalhar. E dessa situação, né, uma experiência aí de baixa ou média complexidade, o aluno já vai ter uma postura diferente, ele já vai ter várias etapas, vários afazeres de ordem conceitual, de ordem procedimental a ser feito, e aí você começa a fazer o link de maneira mais fácil com habilidades e competências, talvez em maioria ligada à questão do lado prático, né, do fazer científico, mas você segue com esse link de maneira a estabelecer os objetivos de aprendizagem e de conectar, por fim, aos objetos de conhecimento, né, que estamos simplificadamente tratando aqui como os conceitos físicos, né, que são tão importantes, né, para o ensino da física. Então, muitas vezes nós fazemos uma escolha mais tradicional, vindo do livro-texto até uma situação-problema que, em maioria das vezes, é um problema de livro-texto, que pode ser bem elaborado,
e tratado de uma maneira instigante em sala de aula, e outras vezes lidamos com situações mais complexas. Eu coloquei um experimento, né? Mas pode ser algo bem mais complexo, um projeto aí de média complexidade que vai demorar um tempo maior. Aí você trabalha com uma quantidade de competências certamente maior do que num caso mais específico, né, como numa experiência. Bom, aqui nós voltamos a ter uma visão do que é feito no nosso laboratório. Eu chamaria a atenção, destacaria alguns pontos aqui. Essa imagem é uma imagem de livro-texto. Todo mundo que trabalha com física básica, lá com a física 1, com a mecânica, né, já se deparou com um sistema dessa maneira, que pode ser adaptado com recursos relativamente simples e você tirar medidas quantitativas de boa precisão para determinar tração, determinar leitura aqui de força normal. E veja que a estrutura dessa situação-problema ela é bem determinada, ela vem com um conjunto de perguntas motivadoras, com desafio, com questões para refletir. Então, a questão é você ter uma concepção e saber onde você quer chegar e como você vai avaliar. Nós temos algumas dezenas de atividades nesse formato, né, já elaborado aqui com uma folha, às vezes, frente e verso, em que o aluno faz esse desenvolvimento no próprio tempo de aula e nos entrega, e nós damos um feedback de maneira bem rápida para o aluno, para atividade desse tipo. Bom, então, pessoal, agora nós vamos avançar para tratar sobre escolhas de prática docente que permeiam o nosso planejamento para os cursos que nós pretendemos fazer. O principal esteio ou princípio de design que vale para Física 1, Física 2, Física Moderna, o principal esteio da nossa proposta é de privilegiar, de sempre buscar uma aprendizagem que seja baseada em curiosidade genuína por parte do aluno. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós partimos de uma premissa que o ensino de ciências via uma abordagem investigativa, ancorada em questões, em atividades dialogadas, diversificadas, complexas e bem elaboradas, é fonte para práticas de esquema de atuação competente para o estudante. Então, preferência por atividades investigativas, você apresenta para o aluno dialogando, né, colocando o que está em jogo, esperando o feedback da parte dele. Essa situação, elas são diversificadas, não vem com o mesmo formato, são bem complexas e bem elaboradas no sentido que você sabe o que você quer trabalhar, como você quer avaliar, não é? E uma vez que você faz isso de maneira concatenada e programada, você começa a trabalhar com outras habilidades que somente um formato de avaliação jamais pode alcançar. Então, essa é a nossa premissa, nosso esteio, ou princípio de design de número 1. Evidentemente, para que você vá para dentro de sala de aula com algo assim preparado, você não faz no susto, nem para você, nem para o aluno. Precisa de muito planejamento e também de preparação para o aluno. Isso nos leva ao segundo princípio, que é, aqui ainda dois comentários, né? Que esse ensino, esse tipo esse formato, essa proposta, ele faz com que o ensino seja mais indutivo e menos dedutivo e que ele seja muito mais baseado em questionamentos e desafios, né, como força motriz, e menos instruções. Na verdade, as instruções elas vão conforme a situação vá demandando, ainda que tenhamos, em várias ocasiões, aulas
tradicionais no começo, né, do problema, mas nós buscamos cada vez mais fazer um ensino baseado por desafios. Essa é a força motriz, que o aluno se sente engajado, ele quer realmente descobrir o que está por trás daquela situação, daquele problema que está sendo colocado. Bom, isso leva a uma questão de investigação, que considero de grande valor, eu tenho interesse em aprofundar isso profissionalmente, como questão de investigação, o que o aluno, quando vai fazer um determinado curso, né, de física, o que ele considera importante e por que ele considera algo importante. Então, nós temos dois recursos, dois instrumentos para tratar com esse tipo de investigação. Um é a avaliação por portfólio, e a outra é a aprendizagem baseada em projetos, em que ela é bem mais complexa, e você pode investigar mais a fundo se ele entendeu a questão motriz do problema, né, quais foram as dificuldades que ele teve, qual foi o pulo do gato, qual foi realmente o que é que ele considerou mais importante ao se deparar com aquela situação. Vamos agora, sim, ao segundo ponto, que para que esse nível de inovação rode, você precisa de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de planejamento muito grande. Então, costumo chamar esse ponto de o jogo começa antes de começar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o curso vai começar semana que vem, mas o espaço virtual já está montado, já houve um primeiro contato com os alunos, eles já sabem o que eles devem estudar, onde eles devem estudar, não é? Ou seja, eles são orientados, instruídos a ter um primeiro contato com o material para que ele já vá preparado para a sala de aula, para um outro nível de prática, um outro nível de discussão. Isso tem, é claro, vários subpassos, uma necessidade de apoio, planejamento e organização muito grande. Há N maneiras de você utilizar a metodologia de sala de aula invertida, não é? Eu coloquei, quer dizer, não cheguei a detalhar algumas possibilidades. Você pode gravar suas próprias videoaulas ou utilizar recursos externos com autorização. É importante saber se os alunos estão tendo contato com o material, se eles estão tendo algum entendimento do que foi tratado, né? Para isso servem os testes de leitura. É importante também fazer uso dos primeiros questionamentos para começar uma discussão, né? Essa é a dinâmica de sala de aula invertida. Isso faz realmente parte do design instrucional do LIDF como um todo. Bom, pensar de trás para frente. O que significa esse princípio de design? Significa o seguinte: é muito importante você saber onde você quer chegar em termos formativos. É extremamente essencial. Então, isso quer dizer o seguinte: se você não tem clareza onde você quer chegar, como é que você vai delinear uma atividade que seja cabível, né? Se você não sabe onde quer chegar, você não sabe como avaliar, você não faz uma escolha de uma situação adequada para isso, ou seja, você não tem um alinhamento didático em que a sua intencionalidade didática seja percebido por todo mundo ao longo do processo e que a avaliação seja coerente com os objetivos de aprendizagem. Isso é algo bem, bem importante, né? Então, esse alinhamento didático, né, que é o nome dado pelo autor John Biggs, ele linka resultados de aprendizagem com os métodos avaliativos com as atividades em si, né? Então, o planejamento que nós fazemos é baseado em metas de aprendizagem, né? Com conteúdos relevantes e, a partir disso, se elabora resultados de aprendizagem e desenvolvem-se atividades de aprendizagem a partir disso, né? E os instrumentos avaliativos também são delineados de maneira coerente com isso. Então, o ensino é totalmente centrado no estudante, não apenas no que o professor tem a ensinar. Bom,
quarto princípio de design, é bem importante também, é o chamado elementos de vivacidade. Então, não faltam queixas dos alunos, né, que acham a física abstrata, não aplicada, não é quase que um mundo de ideias. Então, como é que a nossa ciência pode ter mais vivacidade na vida do aluno? Ficou um pouco redundante, mas tudo bem. Então, há que eu chamo de uma representação multimodal, em que você procura, pega uma situação, e eu trabalho com ensino para turmas de engenharia, então é muito importante você buscar aplicações que deem conta desses aspectos listados, né, como contemporaneidade, relevância, né, que tenha uma profundidade de contextualização. Você pode começar, é claro, com uma contextualização a nível mais básico, mas você vai estudando aquilo ali de maneira mais aprofundada, né? E a gente sai daquela física básica de nada tem atrito, né? Tudo é em nível ideal, né? Você não vai observar aquilo no seu dia a dia. Dificilmente você vai fazer uma conexão ou vai conseguir atribuir um significado mais profundo para algo que é muito idealizado. Então, esse recurso chamado de elemento de vivacidade, ele procura estabelecer múltiplas conexões para que o aluno consiga realmente ter uma atribuição de significado mais profunda, mais significativa para ele. E nesse contexto, a aprendizagem mão na massa, ela é absolutamente essencial. Bom, o que eu chamo de aprendizagem crítica por Rodrigues, né? Costumo dizer o seguinte: ninguém se posiciona, ou deveria se posicionar, em relação àquilo que não teve contato algum, né? Então, para você saber o que você sabe, o que você não sabe, você precisa se deparar com uma situação, você precisa ser desafiado por uma situação em que você precisa se expor, não é? E aí, quando você acha que sabe o suficiente para resolver aquela situação, você vai se dar conta do que você não sabe, do que você não conhece. E aí você passa para um passo seguinte muito importante, que é saber por que você não sabe. Há várias razões para você desconhecer, ou para você não conseguir resolver uma determinada situação. E, por fim, você vai conseguir, com a ajuda sempre do professor, responder para si mesmo por que você deveria saber, ou aquilo ali está relacionado a quê. Então, acredito que a base para uma aprendizagem de fato crítica é você se deparar com esse conjunto de indagações e respondê-las de maneira satisfatória e cada vez mais aprofundada. Então, nós sempre utilizamos esse recurso, né, de maneira sistemática ao longo das nossas aulas, né? E estamos estudando mais a fundo como isso se embasa em teorias de aprendizagem de maneira, numa pesquisa mais profissional. Bom, por fim, é mais um recurso, né? Mas ao ponto de ser tão importante, que também é considerado como um princípio de design, é o que está em jogo. Então, nós, professores, quando nós nos dispomos a ensinar, a pegar um problema de livro-texto, é obrigação nossa esmiuçar tudo o que está envolvido em relação àquele problema. E essa é uma maneira de lidar com isso. Essa é uma tabela baseada nos trabalhos de Bloom, né, que é um importante pedagogo, né, que estudou a parte comportamental. E veja que ela traz que o conhecimento ele é subdividido em várias dimensões e em vários níveis. Se você pega problemas que são meramente exercícios de substituição numérica, você fica num domínio cognitivo mais baixo, mais elementar, que é
o nível 1 ou 2, mas dificilmente vai fazer correlações aqui que permeiem níveis cognitivos mais elevados. E o nosso papel é esmiuçar e procurar com que o aluno se coloque reflexivo e trabalhe via essas dimensões do conhecimento com níveis cognitivos mais elevados, né? Esse também é um recurso, uma rubrica que nós utilizamos bastante nos nossos cursos lá no ITEC. Muito bem. Então, nós vamos nos encaminhando para o final, né, da nossa explanação, e temos, vamos dizer, aquela surpresa, né, uma abordagem não usual para o nosso curso, para a sala de aula. Então, temos aí dois grandes artistas, para quem não conhece. Da esquerda, um ator famosíssimo, já falecido, chamado Paulo Atran, e na direita, um músico, um excepcional maestro e pianista, João Carlos Martins. Bom, mas a gente não está falando de ser professor. O que isso tem a ver com ser professor, com sala de aula? Bom, várias coisas. Isso é uma analogia. Vamos começar essa analogia pelo seguinte. Imaginem a quantidade de horas de ensaio, de dedicação, para que eles cheguem no palco e coloquem à disposição do público uma exibição de excelência. Já pensaram? Já pararam para pensar nisso? Que tal perceber que essa atividade, ela também é ligada com a nossa profissão da seguinte maneira, né? Um professor, ele também atua como um regente. Olha a batuta de um professor, ou se preferir o pincel. Ele também atua como um regente. Ele tem várias cenas ali acontecendo em sala de aula, e ele precisa ter um domínio de tudo aquilo ali que está acontecendo. Mas uma outra analogia possível e válida para a prática docente é o ato de palestrar. Então, eu trago aqui uma contribuição de uma palestrante profissional. Ela forma pessoas nessa área de habilitar as pessoas a passar a sua mensagem, e ela tem um método que ela trata em 5 passos, né, para a pessoa se tornar um astro dos palcos, né, ser um palestrante memorável, e ela traz assim da seguinte maneira. Faz um acrônimo, né, a palavra astro, o A de amor, significa o quanto você tem que se preparar para entrar em sala de aula, não é? Consigo mesmo, para que você consiga atender, aplicar, atingir, melhor dizendo, a mensagem que você busca. O S de singularidade é a sua definição enquanto profissional único. Cada um possui o seu estilo, a sua maneira de dar aula, e nós vamos descobrindo essa maneira ao longo do exercício da profissão. O T de teatralização, muito importante. Eu nunca ouvi falar ao longo da graduação e nem na pós-graduação, como professor, a importância dos recursos, do uso correto da voz, da entonação, das pausas, não é? Das ênfases. E como é que se faz isso? Com muito ensaio. Esse ensaio entra no T de teatralização. Roteiro. Uma palestra, um filme, uma aula precisa de um bom roteiro. Sem um roteiro, né, o meio da aula não tem conexão com o início, que não tem conexão com o fim. Um roteiro é absolutamente essencial. E nem sempre é fácil roteirizar uma aula ou um curso, nós sabemos disso. Por fim, o O de objetivo. Vejam, pessoal, se nós, como professores, não soubermos definir, diferenciar o que é importante do que é secundário, do que é absolutamente essencial,
como é que os nossos alunos poderão saber? Então, você traçar objetivos bem claros, bem delineados, é algo absolutamente fundamental para que a sua aula se torne memorável, certo? E aí, algumas considerações finais em relação a você fazer uma abertura de impacto, uma abertura de aula que realmente prenda a atenção dos alunos, não é? E que o final tenha uma síntese de tudo. Evidentemente, o miolo ali da aula, né, a parte do desenvolvimento, também tem que ser adequada ao planejamento que foi traçado como um todo, mas é muito importante o início e o fim, porque são momentos em que a atenção da turma atinge os picos, né, de máximo. Então, esse curso da palestrante, né, profissional Tatiane De Andela, ela chama muito atenção para esses aspectos que eu acho que podem ser, são realmente dicas valiosas para nós enquanto docentes. Bom, finalizando, vamos traçar aqui alguns aprendizados ao longo dessa jornada rumo à direção de tornar-se um palestrante memorável, né? O primeiro ponto que eu trago é que uma mudança de concepção em educação implica em mudanças de objetivos, planejamento, dinâmicas e avaliações, não necessariamente nessa ordem, mas um vai impactando o outro à medida que você vai se aprofundando nessas reflexões, necessariamente. A ordem, como eu falei, pode se dar em diversas direções, da avaliação em relação aos objetivos, ao planejamento, mas seja como for, uma coisa acaba impactando na outra. Não raro, pessoal, como eu já mencionei, é necessário muita antecedência no planejamento, porque nem sempre é simples fazer escolhas e muitas vezes também você escolhe um caminho mais complicado. Então, é necessário planejamento e antecedência para lidar com tamanha inovação. Como já mencionado, também, para você produzir esses resultados todos, com um recurso só não vai, com um leque só de atividade, com um tipo de atividade só também não vai para frente. Você precisa estar preparado para o que você vai trabalhar em termos de recurso e como você vai avaliá-lo, né, principalmente. Bom, não dá para fazer isso sozinho, pessoal. É necessário uma equipe, é necessário que quem se dispõe a inovar ou lidere ou faça parcerias, né, que permitam que esse trabalho seja não fique tão pesado. E há várias maneiras de fazer isso, né, com grupos, núcleos e redes de aprendizagem que todos aprendem no processo, inclusive os próprios alunos. Nós não precisamos saber tudo aquilo que nós propomos. Não raros alunos são muito melhores do que nós em várias áreas, principalmente na parte de tecnologia. Bom, 2 frases numa só. Você não precisa implementar as mudanças todas de uma vez. Esse é um ponto. E nem tudo vai sair de acordo com o que você planejou. Então, fique tranquilo em relação a isso. É um pouco do que nós temos aprendido ao longo desse caminho. E, por fim, todos precisam sair da sua zona de conforto. O que isso quer dizer, pessoal? Bom, vocês já devem imaginar que quando a gente tenta fazer alguma coisa muito diferente do que nós estamos habituados, nós vamos passar por insegurança, nós vamos precisar pedir ajuda, nós vamos precisar delegar tarefas, nem sempre vai dar certo, e o aluno reclama quando a gente faz alguma coisa realmente diferente, em que ele tem que se posicionar, ele tem que participar mais, ele já fica um tanto arredio, nem sempre a mudança ela é bem aceita, mas necessariamente todos nós precisamos sair da nossa zona de conforto, tanto professores como alunos. Bem, pessoal, então é chegado agora um momento único, talvez até difícil, da palestra, né? Estou aqui falando quase 1 hora, e aí chega alguém e pergunta para você:
Mas, e você que está nos assistindo até agora? Qual o seu compromisso em se tornar um professor memorável? Quais as suas reflexões do que nós vimos aqui? Se interessou por alguma corrente de educação, algum autor de referência? Que tal começar hoje mesmo um diário com essas reflexões? Como eu falei, é um ponto de partida, é um marco inicial, ele não termina. Se você tomar essa iniciativa, eu acredito que nós demos um passo importante para tornar este evento realmente memorável. Bom, da minha parte, pessoal, o compromisso que eu assumo de público é de continuar estudando, pesquisando, perguntando, testando, retestando, reaplicando para continuar sendo influenciado e influenciando alunos com o objetivo maior que eles alcancem o máximo que eles podem, aquilo que eles ainda nem sabem que podem, certo? Esse é o meu compromisso primordial na jornada de tornar-me um professor de fato memorável. Eu vou finalizar com uma frase que é muito relacionado com tudo que nós falamos, de alguém um pouco conhecido de todos nós, e que tem autoridade para instigar a questão da curiosidade. É esse eterno jovem, né, que tanto transformou o nosso conhecimento no século XX e daí para frente. Eu deixo aqui algumas dezenas de referências para vocês acessarem depois, ver como é que a gente faz essa passagem, né, de autores citados ao longo da apresentação e outros que não deu tempo, tá? Produção, todo mundo que foi citado, um pouco da produção do grupo de pesquisa, o LIDF, cadastrado no CNPq, e, finalmente, deixo aqui para vocês o meu muito obrigado.